Bem-vindos à Sala Precisa! Eu sou a Laura. Eu sou a Gil. Esse é o nosso podcast. Então, vamos falar um pouquinho da gente, como a gente se conheceu. A gente se conhece desde 2007, acho, né? Acho que foi na escola, né? Ensino Foi quando médio. eu entrei na escola. Ensino fundamental. Isso. Porque quando eu entrei, no primeiro ano que eu entrei, a gente ainda não se falava muito, né? Não. Foi 2017, a gente ainda não conversava muito. Foi um ano depois que a gente começou a conversar. 2008, mais ou menos aí. Isso. Mas aí depois que a gente virou bastante amiga, a gente também parou de se falar do nada, né? Por causa de faculdade. Isso, porque cada uma foi para um lado, né? Acho que a gente meio que deu uma afastada, assim, quando a gente mudou no último ano, né? Do da colegial. Escola, né? Isso, daí cada uma foi para uma escola. Aí depois faculdade, e aí o que acontece normal em todas as amizades. Acontece, né? Mas a gente se conhece porque a gente é da mesma cidade, nós somos do interior de São Paulo, uma cidade chamada Itapetininga. Itapê, aqueles, né, mais íntimos. Mais íntimos é Itapê, famosos Itapê. E é isso, a gente se conhece. Daí a gente voltou a se falar, acho que foi ano passado, né? Do nada, não sei como que aconteceu, não lembro. Você lembra? Não lembro também. Sei, mas a gente tem muito amigo em comum, né? Que a gente ainda conversa, então. acho que isso ajudou, né? Isso ajudou. E aí a gente continuou conversando. A gente até chegou a se ver, acho que 2 vezes, né? A gente foi na Comic Con junto. Isso, ano passado, né? A gente foi. E aí veio a quarentena. Veio a quarentena pra acabar com nossos rolês e sair, se ver juntas. Mas a gente continuou as conversas, como sempre, e daí a gente tava sem fazer nada numa dessas conversas, e aí a Laura teve a ideia de fazer uma live, né? Eu falei que a gente conversa muito sobre... Uma coisa que a gente tem em comum é gostar muito de assistir filmes e séries, né? A gente é muito viciada nisso. E daí um dia eu dei a ideia da gente fazer uma live falando sobre, sei lá, qualquer coisa, né? Sobre as séries, filmes que a gente estava assistindo e tal. E a gente tinha que fazer junto, porque, né, somos tímidas, então ninguém ia conseguir fazer sozinho. Então, se a gente estivesse junto, talvez ia rolar. Mas, por que não um podcast, né? Daí você deu a ideia de fazer um podcast, né? Falou assim, um jeito de não aparecer a nossa cara. Fazer um podcast. Outra coisa que a gente tem muito em comum, que é o porquê do nome do nosso podcast, que a gente gosta muito de Harry Potter, né? Sim, é uma coisa que, desde que a gente estava na escola, é uma coisa que a gente sempre gostou. Então, é uma referência, Sala Precisa, uma referência a todos os fãs. Eu não sei se você leu o livro, eu não li o livro. Já li todos os livros, mas não releria todos eles. Eu nunca li os livros, eu acho que eu comecei a ler o primeiro, mas eu era muito novinha, quando eu era novinha eu tinha preguiça de ler. Foi Harry Potter que me fez começar a entrar nesse mundo de livros, de filmes. Olha só, que legal. E eu sempre fui muito apaixonada pelos filmes e aí comecei a me interessar por outras coisas, né? Pelas outras obras da J.K. Rowling e tal. Então, mas daí a referência do nome do nosso podcast, a gente estava em dúvida entre colocar um nome referência a Harry Potter ou referência... Ou Vingadores. Ou também Senhor dos Anéis, né? Que é uma coisa que a gente também ama muito. Ai, sim. Só que eram os nomes muito... Melhor nem comentar aqui. Mas é isso. É uma sala super importante no filme e também é a nossa sala aqui. E agora vamos, então, ao assunto. E o interessante, então, é que na mesma época que a gente falou, porque a gente não criou um podcast, foi bem na hora que saiu a notícia de que Percy Jackson ia ser adaptado pra TV, pra virar uma série. E depois de ficar sabendo dessa notícia, né, a gente foi conversar uma com a outra, daí a gente ficou perguntando assim, será que o Percy Jackson vai ganhar a adaptação que merece? Será que agora os fãs vão ficar felizes? Porque na época, eu lembro, assim, que a gente assistiu os filmes, o primeiro, né? O primeiro, bombou pra caramba. E a gente ficou, nossa, a gente gostou pra caramba. Quem leu o livro ficou super, assim, feliz e tal. Só que, revendo depois, né, a gente começou a ver que tem umas falhas, né, no filme. Então, assim, os fãs de Percy Jackson, assim, ficou devendo isso pra eles, né? Pra gente. Então... Eu acho que o
hype foi bem alto na época e daí acho que não deu certo. Sim, Tipo, eu li o livro, eu gostei. Você leu o livro antes do filme ou depois? Eu gosto de ler depois do filme, mas esse caso eu li antes. É um dos poucos casos. Então, para você foi esse caso de que você sabia o que ia acontecer no filme. Sabia? E aí, tipo, acho que, assim, eu gosto um pouquinho do filme, mas acho que é mais por causa do ator que faz o Percy. Porque acho que se fosse outro ator, eu não ia curtir o filme. Assim, a história é muito boa, mas é totalmente diferente da história do livro. É outro contexto. A história do livro e a história do filme. Então, só para lembrar, vai sair uma série do Percy Jackson e os Olimpianos, né, que é o do livro, que vai sair na plataforma de streaming do Disney Plus, que é a plataforma de streaming que já saiu nos Estados Unidos em novembro do ano passado, só que aqui no Brasil vai sair só em novembro desse ano, se eu não me engano, acho que é. Mas ainda não saiu aqui, então a gente tá, tipo, nessa expectativa, porque o Disney Plus tá fazendo muito conteúdo original, né? Sim. Então, esse do Percy Jackson vai ser mais um conteúdo original que eles vão trazer pra gente. Nossa, a gente ficou muito feliz com essa notícia, né? Que foi por isso que a gente quis fazer esse podcast, porque a gente ficou mandando áudio no WhatsApp uma para outra, a gente mandou milhões de áudios. E a gente pensou, vamos juntar, como se fosse juntar todos esses áudios num podcast, né? Sim. E pra quem não conhece Percy Jackson, é porque eu não sei se é todo mundo que conhece, né? São 5 livros. A gente imagina assim, nossa, 5 temporadas, né? Um pra cada livro. Acho que seria bem legal. Sim. Que fala sobre mitologia grega, não sei se vocês curtem, mas nós duas adoramos. E no mundo, nesse século atual que a gente vive. Então, tipo, o cara que escreveu foi, sei lá, achei genial. Colocar tudo do antigo pro atual. Sim, que eu acho que é isso que é o legal, né, do Jackson. E foi isso que também fez a gente se interessar tanto no filme na época, porque tem umas partes legais no filme, né, que a gente vê, assim, se passa na atualidade, né? Tipo, aquela parte, não sei, no livro, pelo menos, na parte da Medusa, ele já colocou um iPod. Isso, Era bem atual naquela época, né? Mas, na verdade, ele nem usa iPod no livro, é simplesmente uma bola de cristal verde que consegue ver o reflexo dela. Mas eu achei essa parte interessante. Então, essa parte é interessante. Eu acho que provavelmente na série vão adaptar também para alguma coisa nesse estilo, né? Porque a gente não usa muito mais iPod hoje em dia. O iPod foi mesmo naquela época. Hoje em dia a gente escuta música no celular. Mas eu acho que eles vão adaptar também para uma coisa meio que assim, sabe? Nesse estilo. Eu acho que isso que é o legal da história de Percy Jackson, porque fala sobre mitologia, só que não é uma coisa, sabe, antiga. Não é aqueles filmes antigos que a gente tem como referência, sabe? É tipo uma coisa mais atual, mas pra gente, assim, tipo, que na época a gente era pré-adolescente, né? Quando saiu. 2010? Nossa, faz tempo, hein? Caramba. Mas na época a gente era pré-adolescente, então, tipo assim, a gente se via muito nos filmes, né? Porque o Percy, ele ia pra escola e ele era igual a gente hoje em dia, né? Ele escutava música no iPod dele. Outro ponto legal também assim, vamos falar os pontos positivos do filme, porque tem, querendo ou não, né? Não foi uma adaptação boa, mas tem uns pontos que ficaram legais. Foi ter usado um All-Star pra fazer o tênis voador, que ele ganha. Sim, isso ficou muito legal. Sim, o meu cunhado, ele tem esse tênis igualzinho, e ele usa até hoje. Então, eu achei que essa parte ficou bem legal. Mas, para aqueles fãs que leram o livro, sabe que Percy não poderia ter usado aquele tênis. Sim. Porque voar, sei lá, andar de avião, qualquer coisa que seja relacionado aí pro alto, né, que é o domínio de Zeus. E meio que eles são inimigos, os 3 irmãos, né, os 3 grandes. Então, o Percy Jackson, ele, só pra explicar, ele descobre um tempo depois, né, que ele é filho de Poseidon. Sim. Então, que é o rei dos mares, né? Por causa disso que ele não poderia voar. Tipo, ele tem que andar pela terra, qualquer coisa, mas por cima não. Porque, pelo menos no livro, no filme não deixa muito explicado que os 3 grandes fizeram um juramento de não ter mais filho. Então foi, tipo, bem chocante quando o acampamento descobre que Poseidon teve um filho. Ou seja, alguém quebrou o juramento. Outra coisa que também eu acho legal que eles mostram no filme, assim, que eles adaptaram pra modernidade, é aquela parte que eles vão no cassino, que é o Lotus Cassino. Apesar da cena em si, assim, não ser tão parecida com o do livro, né? Eu acho que, tipo, ficou legal, sabe? O jeito que eles mostraram a flor de lótus que eles comiam, assim, meio que eles começavam a viajar, assim. Tipo, essa parte foi bem legal. Eu li faz tempo, não lembro muito dessa parte, mas eu gostei de como adaptaram essa flor de lótus. Mas, lembrando, gente, no livro eles são crianças. E no filme eles já são adolescentes. Então é isso que
eu sabia que quando eu vi aquele elenco, eu falei, não vai pra frente esse filme. Porque eles são crianças, não dá certo. Então, no livro eles têm entre a faixa de 13 anos, né? 12. Então, mas eu acho que eles escolheram os atores já com essa idade que o Logan Lerman tinha na época, que é o Logan Lerman que faz, né, o Percy Jackson. Sim. Escolheram mais por causa, assim, um pouco mais pra frente, ia ter que ter o romance adolescente, Com né? certeza. Porque a gente tava, naquela época que saiu, 2010, tinha vários outros filmes adolescentes saindo. Então, eu acho que, tipo, eles não queriam muito fugir disso, entendeu? Se fosse um filme que eles colocassem atores criança, provavelmente não ia atingir a gente, né? Porque daí também eu acho que eu falar que já era tipo, ai, uma cópia mal feita de Harry Potter, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Nossa. Ia relacionar Harry Potter, criar aquelas comparações, sendo que uma história não tem nada a ver com a outra, né? Sim, é. E também acho que, sei lá, apelou pro Logan, né? Bonitinho, sei lá, pra chamar atenção. Nossa, ele fez muito sucesso na época, né? Chamar atenção e foi bom pro ator, claro. Ficou, né, mais famosinho. Mas, sei lá, não acho que foi uma boa adaptação. Eu tenho uma coisa pra comentar que eu achei legal também, que é mais pro final do filme do primeiro, quando eles vão pro Olimpo lá, quando o Percy já consegue recuperar o raio de Zeus, eles vão pro Olimpo e eles pegam o elevador. Achei isso muito legal. Mas né, esse aí eu acho que, eu não me lembro, mas eu acho que ficou igual o livro. Porque realmente o Monte Olimpo fica no Empire State. O que você achou do ator que fez o Luke? Olha, eu gostei. Assim, se realmente eles fossem adolescentes no livro, eu acho que ficou ótimo as escolhas dos atores pra fazer no filme. Se realmente fosse, acho que ficou muito bom. Mas. Olha, eu não gostei muito desse ator que fez o Luke no filme. Não, ele é muito legal. Eu achei que, eu não sei assim, o ator na vida real, assim, se ele é um pouco diferente, mas eu acho que a construção que deram pra ele do Luke no filme, ficou muito chato, ele ficou parecendo um menino muito mimado e um riquinho mimado, não sei. Nunca pensei por esse lado. Eu não sei se... Eu tava revendo o filme esses dias e eu fiquei pensando, eu falei, nossa, esse jeito que construíram o Luke nesse ator aí ficou muito chato, né? É que assim, no livro ele é legal com todo mundo, até a gente descobrir que, quase dando spoiler do quinto livro, mas, tipo, ele não tá do lado deles. Então, mas no livro, ele, que nem se falou, ele é amigo de todo mundo, ele é simpático de todo mundo. Sim, no filme, ele tenta ser amigo também do Percy Jackson no começo, tanto que ele chama o Percy pro time dele, né, no filme. Só que eu já percebi, já na hora que eu vi o Luke naquela primeira cena, assim, eu falei assim, mano, esse menino, ele vai ser o do contra, sabe? Dá pra perceber. Então já colocaram pro pessoal que tá assistindo já pensar, né, que tipo, nossa, é ele. Sim, não teve... Ele tá sendo muito legal, ninguém é tão legal assim. Sim, não teve aquela virada de falar assim, nossa, olha, ele é quem a gente imaginava. Eu acho que aí entregou bem, diferente do livro, que já não entrega diretamente quem é o Luke. Outras coisas, né, que é diferente, né, essa parte quando ele chega no acampamento, né, no livro isso demora muito, né, pra ele chegar no acampamento. Gente, esse acampamento, não sei, mas esse acampamento foi, não sei, não curti. Foi muito mal feito, não foi nada disso que é descrito no livro, o acampamento. Primeiro que são 12 chalés enfileirados em forma de U, e os três principais dos 3 grandes deuses ficam na frente, então 3 chalés assim, tipo é um chalé, gente, sabe o que é chalé? Tem cama, essas coisas pra você dormir, não é igual o filme, que não, sei lá, você tem objetos relacionados ao deus. Nossa, isso ficou muito, muito confuso, né? Porque ele entra, primeiro que tem poucas cenas dele dentro do chalé, é só aquela cena pra ele achar o tridente. E o cara lá falar aqui, né? Meu pai é Poseidon, o deus dos mares. Por que ninguém contou pra mim? Era pra sua própria segurança. Que foi também outra coisa diferente do livro, né? Pra quem não leu, o Percy descobre ser filho de Poseidon durante o jogo da captura bandeira, que uma hora que ele tá bem machucado, a Annabeth meio que percebe que a água começa a curar ele, então ela fala, vai pra água. Daí ele vai e, tipo, em cima da cabeça dele surge um símbolo do tridente. Aí, tipo, o acampamento inteiro descobre que ele é filho de Poseidon. Então a gente espera que eles coloquem essas adaptações, tipo, bem visuais pra gente, né? Tipo, porque são coisas que quando você lê o livro, você lembra bem.
E o filme, sim. eles meio que eles quiseram resumir tanto que eles atropelaram essas informações. E adicionaram coisas que nem estão no livro. Sim, eles adicionaram coisa, misturaram muita coisa do segundo filme com o primeiro, né? Porque eu acho que na época, eu não sei se eles estavam com a ideia de fazer um segundo filme, né? Por isso ele falou, o que você acha de a gente colocar a Hydra aqui? Porque é legal. Então, porque eu também acho isso, que eles não sabiam ainda se ia fazer sucesso, né? O primeiro filme, se ia dar certo, se os atores iam dar certo, né? Acho que eles quiseram fazer, vamos puxar coisa do segundo já pra cá, que vai que... Mas aí que tá, não deu certo primeiro, por que fizeram o segundo? É porque deu certo, na verdade, deu certo por causa que o Logan Lerman ficou muito famoso e queridinho pelas fãs, né? Tipo, um monte de gente gostou dele, tipo, de uma certa maneira deu certo o filme. Então, ao meu ver, eu gosto mais do segundo. Só que o pessoal só lembra do segundo como aquele filme que tenta corrigir os erros do primeiro. Pra mim, eu gosto do segundo também, só que ele tenta corrigir os erros e não consegue. Eu acho que, tipo, fica na cara que gente que sabe um pouco da história, por mais que não tenha lido o livro, porque eu não li os livros, só que eu sei da história, porque na época ficou muito famosa essas histórias, né? Então a gente lia na internet sobre o que era e tal, que nem quando eu conversava com você na escola, eu lembro de você falando. Eu indicava pra todo mundo, vai. Então, tipo, muita coisa que eu sei é por causa, né, de conversar com você e de ver também. Então, eu sei que teve bastante erro no segundo filme que eles não conseguiram consertar. Uma coisa que eu não gosto é quando muda ator. Do nada. Sim. Do nada. Mudou o ator do Kieron. E aí adicionaram a casa, acho que é Casa Grande que eles falam, que é a casa azul, onde fica o Dionísio, né, o senhor D, que é o, tipo, diretor do acampamento, que não colocaram no primeiro. Aí no segundo ele aparece do nada, né, porque no primeiro não tem nenhum diretor de acampamento. Aí do nada a Annabeth pinta o cabelo, loira. Isso foi uma coisa, né, porque a Annabeth no livro, ela é loira. E ela tem olhos cinzas, não tem olho azul. Então, e a atriz que fez a Annabeth, ela, acho que foi isso que eu achei mais estranho ainda, porque eu sabia que ela não era loira, então pintaram o cabelo dela de um loiro que ficou muito forte pra ela. É lógico que ela ficou bonita, porque a atriz, ela é bonita, não ficou tão esquisito, né? Mas mesmo assim, a gente ficou o filme inteiro assistindo e falando assim, meu, tá muito esquisito isso, porque no primeiro filme ela tava com cabelo escuro, com o cabelo original da atriz. Então, mas é aquilo que eu falei. No primeiro filme, colocaram a personagem Annabeth com a personalidade da Clarice, que é uma outra personagem que aparece no segundo filme. Você falou mesmo. Depois você me falou isso, que eu fiquei pensando, eu falei, nossa, é verdade, porque no primeiro filme, naquela hora que tá tendo a... Captura bandeira. Captura bandeira. Tipo, ela tá sendo tão agressiva com o Percy Jackson que a gente fica até estranhando, né? Fala assim, gente, ela porque se parece uma filha de Ares, né? Que é o deus da guerra, não parece filha de Atena. Então, porque assim, a filha de Atena, ela é inteligente. Então, assim, ela usa meio que estratégias, tipo, mas ela... Sim, por isso que no livro, ela chama o Percy pro time dela. Eles são no mesmo time, Captura bandeira, no livro. Olha, eu não sabia disso. Informação. Então, mas fica muito estranho mesmo depois que você falou, porque ela tá muito agressiva no primeiro filme. E no segundo filme, ela já tá mais de boa, né? Ela muda totalmente, porque tem a Clarice, porque daí entra a atriz que faz a Clarice, né? Só que ainda eu achei essa Clarice muito fraca, perto da Clarice do livro. Ela é muito mais agressiva, tipo, é que eu imagino uma menina atriz, a atriz colocaram uma atriz muito bonita pra fazer Clarice, porque o jeito que descreve ela no livro, tipo, ela é tipo, sei lá, musculosa, gigante, sabe? Cara, de massa. Tipo assim, aquela típica crossfiteira. Então, a gente também espera que eles arrumem essas coisas, né, na série, que eles não tentem colocar característica de um personagem no outro. Eu acho que série é o ideal. Acho que dá pra colocar todos os detalhes, né? Todos os monstros que eles enfrentam durante a missão dele. Pra quem também não sabe, a história central do primeiro livro é que o raio mestre dos Zeus foi roubado, então ele joga a culpa no filho do Poseidon, no Percy. Aí, por isso que ele tem que sair na missão, mas antes de sair na missão tem que consultar o oráculo.
Não é tipo dar uma de rebelde igual ele deu no primeiro filme. Ah, vou atrás da minha mãe. Pronto. Então, por isso que eu falei, as coisas acontecem muito rápido, eles atropelam algumas informações. Aí veio o segundo filme tentando corrigir e coloca o oráculo lá, do nada. Se você falando do monstro que eles enfrentam, às vezes assim, uma coisa que eu odiei, mas odiei mesmo no segundo filme foi o efeito visual do touro no começo. Sabia que, ó, eu sou muito de prestar atenção em efeitos visuais de filmes. Eu sei que é bem fake esse daí também, mas eu não me incomodei muito. Nossa, isso me incomodou muito, porque assim, a gente vem do primeiro filme que já tem do corpo do sátiro, né, que ele é um bode da cintura pra baixo, então assim, com o efeito visual, sabe, tipo, não tá tão esquisito, assim, é o jeito que ele anda e tal. O do Minotauro tá um pouco zoado pra mim, assim, mas ainda dá pra assistir por causa que na época, mano, em 2010, os efeitos visuais eram totalmente diferentes do que a gente vê hoje em dia. A cena me incomodou. Achei muito rápida. Tipo, achei nada a ver. E uma diferença também, esqueci de comentar. Quando você mata o monstro, ele vira pó. Tipo quando o Thanos estrala o dedo, sabe? Você vira pó. Não é igual, tipo, o filme não tem isso. Ele simplesmente some, né? Eu não lembro direito disso. Ele some, não vira pó. E uma coisa também que eu ia falar que eu não curti no primeiro filme foi o ator que fez o Hades, aquele... Colocaram ele como um roqueiro, né? Então... Mas, ó, se eu não me engano, acho que é assim no livro, eu não lembro. Mas isso não me incomodou tanto. Eu acho que, tipo assim, ficou até engraçado, né? Tipo, ele ser meio roqueirão daquele jeito e andar todo de preto e com aquela maquiagem pesada preta dele, assim. Só que eu achei que o ator que fez, ficou meio calhado, sabe? Não, mas o pior foi, que eu falei no começo, foi o contexto da história que mudaram pro filme. Porque parecia que a missão dele era encontrar as 3 pérolas da Perséfone, né? Não sei se você lembra que ele tinha um mapa, e daí uma pérola tava lá com a Hydra, a outra pérola tava no cassino. E no filme esse mapa quem dá é o Luke, né? Que dá pra ele. Eu acho que nem existe esse mapa no livro. Primeiro que ele ganha as pérolas da Perséfone durante a missão. Ele ganha, tipo, ele só vai saber pra usar isso depois, bem no final mesmo. Mas ele ganha, se não me engano, do Ares. Então, eles foram informações, né, que a gente espera que eles corrijam na série. Porque eu acho, assim, se eles pegarem um diretor bom, eles vão conseguir fazer 5 temporadas. Se eles quiserem fazer, né, uma temporada por cada livro, eles vão conseguir fazer, tipo, tranquilo. Também conseguem acho. fazer. E eles não precisam, tipo, não precisa de 20 episódios, sabe? Você consegue muito bem fazer em, sei lá, em 10 ou até menos. Então, não sei, eu acho que mais. Eu já imaginei o primeiro episódio terminando, ele descobrindo que é filho de Poseidon. Ia ser legal. Só que eu acho que é muita informação pro primeiro episódio. Porque até chegar nisso, ele tem que passar pela Fúria, pelo Minotauro, até bastante coisinha. Porque eu acho que tem que mostrar bastante a vida dele. Antes, né? Isso, no mundo real, né? Tipo, antes dele ir pro acampamento, Porque quando ele vai pro acampamento, é totalmente uma outra vida que ele entra. Porque são outras informações que ele começa a ter. Então eu acho que, assim, o primeiro episódio ele teria que mostrar bastante a vida dele antes. Sim, também acho. Ou terminar na parte do Minotauro, sei lá. Acho que o primeiro episódio dava pra pegar só pelo menos até a Fúria na escola, que ele ainda não tá entendendo o que é tudo aquilo que tá acontecendo. Aí no segundo episódio podia ser ele chegando no acampamento meio sangue. E que mostrem mais, pelo amor, né? Que mostrem mais o acampamento meio sangue. Porque no filme me dava muita raiva que, tipo, no primeiro e no segundo acontece a mesma coisa. Ele tá dentro do acampamento, aí acontece um negócio, tipo, alguém invade o acampamento, acontece alguma coisa, aí ele já é uma desculpa pra ele sair do acampamento. Ele fica 5 minutinhos no acampamento e já sai. Nem mostra o acampamento direito pra gente, porque o meio sangue no livro é super importante, né? Tipo, é como se fosse a escola de Hogwarts, né? Sim. É um lugar que eles passam um tempão da vida deles lá, que eles treinam e tal. E, no filme não mostraram quase nada disso. Só mostra a arena rapidinho também, tem 2 minutos de cena, e é isso, acabou. Nossa, eu fiquei muito conformada com isso. Pois é, mas acho que sim, acho que na série vão dar tem que dar, né, mais espaço pro acampamento. E todos eles têm que usar a camiseta laranja do acampamento meio sangue. Sim, exato, porque essa é a marca, né, é a marca do acampamento meio sangue, essa é a camiseta laranja, sim. com o logo do acampamento na frente. E uma coisa que também faltou, que é usada em todos os livros, é tipo sei lá, da Annabeth, ela andar com aquele boné dela. A que você falou pra mim. O boné dela deixa ela invisível. E, tipo, isso é muito importante. Quando ela usa o boné, ela fica invisível. A capa do Harry, assim? Sim. Olha só, não sabia. Pois é um item, eu
não lembro de quem que ela ganhou, mas é bem importante. Tanto que todas as imagens que retratam a Beth em desenho, ela tá com boneco. Olha só. Então, mas os fãs de Percy Jackson, eles são fortes e não vão desistir nunca de ter uma adaptação que merece. Sim, sabe, isso faz lembrar, né, tá indo no mesmo caminho de Desventuras em Série. Isso, nem fale. Uma outra adaptação que ficou muito boa. Bom, pra quem não sabe, Desventuras em Série, ele é uma série de 13 livros, né, escritos pelo Lemony Snicket, só que na verdade não é o nome dele, o autor americano ele chama Daniel Handler, mas ele sempre se passa por Lemony Snicket nos livros. E já teve um filme, né, do Desventuras em Série, pra quem não lembra, com o Jim Carrey. É um filme muito bom. Então, aí eu acho uma diferença, porque eu acho o filme muito bom, Desventuras em Série. O filme é bom, ele é de 2004, ele é antes ainda do Percy É Jackson. bem velho, 2004. 2004. Nossa, 2004, a gente tava na 4ª série. Sim. Muito antigo. E a gente assiste esse filme até hoje, né? Às vezes passa. Nossa, gente, eu acho muito bom. Ele adaptou muito bem os 3 primeiros, né? Também acho. Eu acho que o Jim Carrey ficou muito bom, apesar de eu conhecer um monte de gente que não gosta do Jim Carrey fazendo filmes e tal. Eu gosto muito de Jim Carrey, sempre gostei dele. Ele é um ótimo ator de comédia e drama também. E que é o personagem do Olaf que ele interpretou, é totalmente isso, né? Comédia e puro drama. Nossa, puro drama mesmo. Então, a história, né, são 13 livros, é a história dos 3 irmãos, que eles são muito inteligentes, que é a Violet, que é a mais velha, o Klaus e a Sunny, que é a bebezinha, né? Ela tem 3 anos, mas ela ainda é um pouco bebê. E eles perdem os pais deles e a casa no incêndio, que até então a gente não sabe o que causou, né, quando a gente começa a ler o livro. Esse incêndio é bem misterioso. Eu li alguns livros, mas faz muito tempo mesmo, eu era bem novinha, porque é um livro bem infantil, assim, né, então... Sim, é infantil. Uma linguagem fácil de ler, eu acho que é até um pouco mais fácil do que Harry Potter e esses outros livros de infanto juvenil aí. Então, conta a história desses 3 irmãos que perdem os pais, e logo que eles perdem os pais, o primeiro tutor que colocam pra ficar com a guarda deles é o Conde Olaf, que no filme é interpretado pelo Jim Carrey. Só que ele, assim, ele só quer... Ele tem um plano, né? Ele tem um plano, porque ele só quer o dinheiro, né? Ele quer matar eles, né? Quer matar os 3 e pegar a herança. Ele quer matar que é os Baudelaire, né? Que é a família Baudelaire. Ele quer pegar a herança, porque a herança da família Baudelaire, tipo, é muito grande. Eles são muito ricos. Então, tipo, mano, é muito engraçado. Só que, assim, apesar do filme ser bom, o filme de 2004 ser bom, eu acho que eles também não fizeram jus aos livros, sabe? Porque quando você vai adaptar 3 livros, é difícil, né? Pra um filme de menos de 2 horas de filme. Então, eles tiveram que correr também com muita informação. Não, mas acho que nesse eles adaptaram 3 apenas, não é? Então, daí eles tiveram que adaptar só 3 livros, porque não dava pra adaptar 13 livros, né? Era muita coisa. Mas eu gostei dessa adaptação. Tipo, eu adorei a fotografia do filme, acho que combinou super. Tudo aquilo, eu nunca li os livros, mas depois que eu assisti, eu li o primeiro livro só, mas foi do jeito assim que se eu tivesse lido antes, eu teria imaginado, entendeu? Então, eu gosto muito também do visual do filme e os atores também, né? Achei também. Eu não lembro o nome deles direito, mas a menina que fez a Violet, ela é super parecida com a Violet do livro, né? Porque fala que ela tem o cabelo super escuro, né? Uma franjinha assim na frente, e ela tem um ar assim de um pouco mais culta, assim, porque ela é a mais cabeça dos 3. Ela sempre tem as ideias, né? Tanto que quando ela tem uma ideia, ela prende o cabelo. Sim, esse é meio que o poder dela, assim. O Klaus, ele é inteligente na parte de que ele lê muito. Então, assim, tudo que a Violet não lê, ele lê. E ele lembra de tudo, né? Então, só que ele só lembra quando a Violet precisa dessas informações que ele leu, entendeu? Se fosse numa outra ocasião, assim, o Klaus, ele não ia lembrar. E a Sunny, que é a bebezinha, ela é muito boa em morder. Então, morde tudo. Ela morde tudo, ela é a melhor mordedora que existe. Então, é muito engraçado que, tipo, por causa dessas 3 características, né, dele, fica meio que cômico junto com as atrapalhadas, assim, vamos dizer, né, do Conde Olaf. Sim, porque ele sempre consegue fugir, né? Porque o Olaf tá em todo lugar. Eles acham que conseguiram fugir dele, mas não, ele tá lá.
Porque assim, eles ficam com o Conde Olaf no começo, só que eles descobrem, a Violet acaba descobrindo qual que é o plano do Olaf, e daí ela denuncia ele e tal, até que o sim. Olaf, eu não lembro o que acontece direito, mas o Olaf perde, porque ele coloca a vida, acho que da Sunny em risco, e daí Sim. ele perde o direito de ser tutor e acaba passando pro próximo. Aí o próximo tutor é sempre ou um parente ou um amigo que foi Dos muito, pais, né? foi muito amigo próximo dos pais. Então, o outro tutor que vem logo depois do Conde Olaf é um tio deles. E é muito engraçado que, tipo, o Conde Olaf sempre dá um jeito de estar na vida desses próximos tutores que sempre vão vir depois, né? Porque se você for ver, a história é praticamente eles mudando de tutor até o final, fugindo do Olaf. Mas, tipo assim, a gente meio que sabe o que acontece no final, né? Depois de ter passado por todos os tutores. A gente consegue imaginar um pouco o que pode acontecer. Mas uma coisa que não deu para mostrar no filme foram todos os personagens, porque o Conde Olaf, ele é muito bom em se caracterizar, né? Ele mente, né? Não é mente, assim, ele finge que ele faz teatro, mas ele é péssimo. Mas ele não faz? Mas ele tem uma companhia de teatro. Não, ele tem uma companhia de teatro, isso é real também no livro. E eles acham que eles são a melhor companhia de teatro, mas eles são péssimos, porque todos que trabalham com ele, eles são péssimos. E daí ele consegue se caracterizar, né, de um personagem diferente dele, né, que ele tem das peças dele lá. Mas na verdade todo mundo sabe quem é, né? Os três sempre sabem que é o Conde Olaf, né? Porque não tem como, ele não consegue disfarçar. Só que pros dois, ele consegue para alguns, sabe? Para alguns ele até consegue disfarçar. Mas então, no filme, eles não conseguiram trazer todos esses personagens, porque não tinha como trazer também, né? Todos os personagens de todos os três livros. Então, eles trouxeram, acho que foram 3 só, se não me engano, foram 4, não lembro. Mas ficou engraçado também. E a série ficou sensacional. Sim. Então, eles acharam que não deu certo o filme, né? Apesar que eu achei muito bom, mas como são 3 livros, acho que, né, a gente fica, tipo, nossa, como será que ia ser adaptado essa história? Aí veio a Netflix, né, e salvou a gente. Queridinha, a Netflix foi lá e comprou, falou assim, querem uma série? Então nós vamos dar uma série. E realmente fizeram um bom trabalho. Mas sabe o que eu ia comentar? O porquê também que eu acho que ficou boa a série? Porque o diretor, ele é um diretor aí até meio que desconhecido, né, da série. Só que o produtor executivo da série é o autor do livro. Então, por isso. esse Daniel Handler aí, que é o Lemony Snicket, ele participou da série. Então, tipo, foram 3 temporadas, né? E nas 3 ele esteve junto. Então, eu acho que é por isso que também, tipo assim, conseguiu pegar quase que 100% a essência, né? Dos livros. E o legal é que, tipo, adaptaram todos os 3 livros em 3 temporadas e ficou incrível. Não sei se vocês já assistiram, mas... Pra quem não assistiu, a gente recomenda demais, porque... E quem faz o Conde Olaf na série é o... Barney! O Barney de How I Met Your Mother, que é uma outra série também que muita gente ama aí. É o Neil Patrick Harris, né? Sim. Mas o Neil Patrick Harris, ele também ficou muito bom como Conde Olaf. Sim, achei. Nossa, ele conseguiu pegar a essência do Conde Olaf, mas assim, perfeito. Ficou muito, muito bom. Eu dava muita risada com ele. Nossa, eu adorei. Tipo, conseguiram fazer todos os personagens do Conde Olaf, né? Que eles caracterizam. Então, tipo assim, ficou muito legal. Eles adaptaram, eles separaram, né? Eles fizeram a primeira temporada com os 4 primeiros livros, aí depois foi mais 5 livros e terminou com os 4 livros finais. E então, assim, eles tiveram um tempo tranquilo, não tem muitos episódios. Não é uma série muito longa, se você for ver, né? Não, é super rapidinho e, tipo, você assiste, assim, querendo ver o próximo, porque eu maratonei, né? No dia que saía, eu assistia e terminava. Nossa, e eu tava numa ansiedade que você não tem noção, antes de sair a primeira temporada em 2017. Eu tava muito eu fiquei assim também, porque eu nunca tinha lido os livros. Eu falei, nossa, mas o que é esse incêndio? Porque não explica no filme, né? Que não, é isso? É porque já começa, né, com a casa incendiada. Então. E daí ele não explica direito, porque ele tem que explicar quem que é o Conde Olaf, né? Que é meio que o principal do filme. E se você for assistindo, você vê que é uma história muito complexa. É muita coisa, gente. Muita coisa por trás desse incêndio misterioso. Eu acho que é por isso que vale uma adaptação, sabe, pra série. Não tem problema se o filme foi bom. Eu acho que a adaptação pra série, você consegue desenvolver mais as histórias, porque se você for fazer filme, você tem que fazer um filme... Não dá, você tem que fazer um filme de 3 horas, que nem foi o Ultimato.
Mas assim, se for ver, Percy e Desventuras em Séries tiveram que ser adaptados pra série. Mas isso eu acho que não daria certo com Harry Potter. Ah, sim. Harry Potter deu certo como filme. Nossa, deu muito certo como filme. Deu tanto certo que tá gerando outros filmes agora, né? E tá dando certo, porque eu adoro os filmes daí do mundo do Harry O Potter. spin-off. Olha, eu confesso que tem alguns do spin-off que eu acho mais legal que alguns do Harry Potter. Desculpa, Harry. Polêmica, polêmica. Mas agora resta aguardar essa série. Acredito que quando lançar a série do Percy Jackson, já vai ter chegado o Disney Plus aqui no Brasil. Assim, torcendo, né? Porque a gente não aguenta mais. Esse tempo saiu, eu não lembro, alguma coisa. Ah, série original também deles no Disney Plus. E, tipo, meu, eu fiquei caçando na internet pra conseguir assistir, porque eu queria muito assistir essa série e não dava, porque não tinha em nenhum lugar. Não tem o Disney Plus aqui, em nenhum streaming aqui no Brasil ia lançar essa série. Mas a gente espera que já tenha, sim, Disney Plus, daí fique mais fácil da gente conseguir assistir, né? Sim, sim. Quando a gente assistir a série do Percy Jackson, a gente pode fazer um podcast de novo, falando, né, no final da primeira temporada, o que a gente achou. Espero que não seja, né, uma decepção. Nossa, sim, mas eu acho que não vai ser. Eu também acho que não. E o autor, né, do Percy Jackson, que é o Rick Riordan, ele postou no Twitter dele, né, depois que a Disney anunciou, ele postou um vídeo no Twitter dele, super feliz e tal, eu tava super empolgadaço, assim. E eu queria saber, será que ele vai participar da produção? Que ia ser legal, né? Nossa, ia ser, pelo menos, sei lá, como produtor, ou dar uma ajudadinha no roteiro, né? Ele podia trabalhar também como produtor executivo, né? Porque eu acho que quando tem os autores, assim, eles participam junto, eu acho que fica outro rolê, sabe? Também acho. Bem, totalmente diferente. Mas sabe o que seria o maior plot twist de tudo dessa série? O Logan Lerman interpretar Poseidon. Nossa, o pessoal tava falando, né, no Twitter. No dia que saiu a notícia, o Twitter Sim. bombou. Sim, ele já aceita o papel. Falou, eu aceito qualquer papel, né, pra voltar no mundo do Percy Jackson. Ia ser legal, porque assim, ele não é um ator ruim, eu não acho. Nossa, maravilhoso. Aquele outro filme que ele fez lá, Vontade de Ser Invisível, eu achei que ele tava muito bem também nesse filme. Ah, ele é incrível. E ele não é, tipo assim, o que ficou zoado mesmo na época foi o roteiro do filme, né, que infelizmente não ajudou com a atuação dele, mas eu achei que a atuação dele como Percy Jackson ficou muito boa. Eu acho que ele fez o que ele podia dentro do que, né, Sim. o roteiro que deram pra ele. Até a atriz que fez Annabeth não ficou ruim. Só que eu falei, como escreveram pra ela a Annabeth, como colocaram pra ela no filme, foi isso que cagou. Mas, tipo, sei lá, a escolha dela, assim, ela é muito bonita e tal, mas pra interpretar uma menina de 16, 17 anos, ela tinha, sei lá, 28 na época. Sim, mas não tem jeito, né? Tinha que ter o romance, aquele negócio do romance adolescente. Então eles não iam mostrar o Percy, a Annabeth e o Grover lá como criança, sabe? Eles precisavam. O Grover também, ele é mó safado, né? Vamos dizer assim no filme. Então, nada a ver, gente, com o Grover do livro. Nada a ver. Ele dá em cima de toda menina que passa. As filhas de Afrodite, né? Que é a deusa do amor. Então, assim, imagina você colocar uma criança numa cena dessa, não tinha como. Não. Mas agora que vai ter a série, a gente pensou, né, algumas ideias, algum ator que combina, né, pra fazer o Percy. A gente tava conversando sobre isso, né? Quem será que podia ser? Até tava rolando, né, umas especulações no Twitter no dia que saiu a notícia. Uma galera falando. Mas e aí, Laura? Quem deve ser o Percy? Olha, eu gosto muito, eu não sei se as pessoas conhecem, daquele filme extraordinário, que em inglês chama Wonder. Sei. Tem o principal, que também estavam falando no Twitter que poderia ser ele, que é o menininho principal, que é o ator que fez O Quarto de Jack, que ele é muito bom, esse ator. Sei. Ele é bom. É muito bom, só que o amigo dele, eu acho que daria muito certo, que fez o amigo dele no filme Extraordinário, eu acho que ele daria muito certo com o Percy, que é o Noah Jupe, não sei se é assim que fala o nome dele, mas nos dias atuais, né, agora que a gente tá falando, 2020, ele tem 15 anos. Assim, ele é um pouco velho, mas ele não aparenta ser tão velho, entendeu? Porque, como você falou, o Percy Jackson, ele tem 12 anos, né? 12. A Annabeth, eu acho que devia ser a McKenna Grace. Não sei se você conhece. Sim, essa fez a Tam Marvel quando era criança, né? Sim, na verdade, ela faz vários filmes que ela faz o papel de criança, de várias
atrizes. Mas eu tava vendo umas fotos recentes, ela tem 13 anos. Então já tá bem no certinho, assim, na idade pra fazer. Mas ela ela aparenta ser um pouquinho mais velha, eu acho. Então, e ela tem bem essa cara, eu também acho que ela ficaria legal, ela tem bem essa cara de Annabeth, né? Então, meio espertinha, assim, né? Uhum. Então, tem um outro ator também que é acho legal ver, né? Mas é o ator que fez o filme Jojo Rabbit, que ele é muito fofo, esse ator é muito Esse fofo. eu acho que ia ficar bom. Mas aí, eu acho que ele tinha que pintar o cabelo, né? Que ele é loirinho. Ele é loirinho, ele é um pouco loiro escuro, assim. E ele tem 13 anos hoje, é uma idade boa. Ele é muito fofo, meu, eu tenho vontade de abraçar ele. Ele, no filme do Jojo Rabbit, ele é super, assim, ele é independente, ele gosta de aventurar e tal, ele não tem medo de nada, sabe? Eu acho que isso combinou muito com o ator. Então, eu acho que ele ficaria legal. Mas, que nem a gente tava conversando, né? Que nem a gente tava falando, que a gente prefere que sejam atores desconhecidos, né? Eu prefiro também, igual Harry Potter. Então, eu acho legal isso, porque a gente cresceu com Harry Potter, né? A gente viu desde o do primeiro filme até o último, os atores cresceram junto com a gente. Então, isso foi muito legal também. Também acho, né? Mas, vamos ver o que vão escolher. E se forem ter 5 temporadas, vai ser legal ver os atores crescendo nessas 5 temporadas, né? Então, é isso que eu imagino. Eu acho que isso dá já um ponto positivo pra série. Se fizerem isso, né? Coisa que eu ia perguntar pra você, que eu vi no Twitter esses dias, eu deixei guardado pra perguntar aqui. Eu vi o pessoal falando... Ai, que medo! Eles falaram assim, é um tweet lá da página de Percy Jackson fãs aqui do Brasil, falaram assim, o que vocês acham do Jack Black ser uma opção para interpretar o deus Dionísio? Não. Não, lembrando que Jack Black, ele já fez As Viagens de Gulliver, né, que é uma adaptação também de um livro infantil. Então, assim, o Jack Black, ele é bom para fazer adaptações de livro infantil. Assim, eu acho que a característica até que combina, porque o Dionísio é um cara mais gordinho, no livro usa uma camiseta havaiana, coloridona, mas eu não sei se ele é nesse nível cômico do Jack Black, porque eu não vejo o Jack Black num papel sério, alguma coisa assim mais séria. É difícil ver, né? Tipo, o Jim Carrey dá pra entender, eu consigo ver ele, apesar dele ser um ator de comédia. Sim, dá pra ver ele como com o Olaf, né? Tipo, Jack Black não dá, eu vejo a cara dele, não dá, é filme de comédia. Mas então, eu vi o Twitter postando isso, tem um monte de gente falando, tava bem dividida, assim, entre opiniões que falam, não, nada a ver, e outras pessoas falam assim, meu, é muito igual, só que eu acho que nem você falou, a aparência é igual, as pessoas estavam falando. Aparência, lembra, assim. Mas eu não sei, né? Ele é um ator, então ele pode interpretar qualquer personagem. Bom, mas é isso, né? A gente quer que seja uma adaptação legal e que venham aí 5 temporadas, né? Que a Disney nos presenteie com isso. Por favor, né? O mínimo, Disney. Mínimo Disney que vocês podem fazer. É isso. Bom, pessoal, então é isso. Nossa discussão sobre séries e filme, adaptação de Percy, dos atores em série. E aí teve um pouquinho de Harry Potter também no meio, porque sempre é uma referência, né, para adaptação. Espero que tenham gostado. E a gente já está também no Instagram. Fala aí pra eles, Laura. Então, se você gostou da gente, gostou do nosso podcast, segue a gente lá nas nossas redes sociais, que a gente vai estar postando sempre uma dica de algum filme, de alguma série, ou vai estar comentando sobre alguma série que a gente viu, que a gente tá vendo na semana. E se você gostar também do nosso conteúdo, segue a gente lá. @Sala Precisa Podcast. Isso aí. A gente também vai divulgar quando que vai ser o próximo episódio. E é isso. Até mais, pessoal. Obrigada por tudo, gente. Até mais.